Estimados em Cristo, que a fé recebida pelo Espírito Santo também faça arder o nosso coração, assim como ardeu o coração daqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. Amém. 2 discípulos caminhando no mesmo dia, no mesmo domingo em que Cristo ressuscita, esses 2 discípulos indo a caminho de Emaús. Talvez um deles, Cleopas, tenha sido o tio de Jesus. Mas isso não faz muita diferença. O importante é o fato, é aquilo que aconteceu. Bem no dia que Jesus ressuscita, ele aparece àqueles 2 discípulos. Jesus simplesmente chega perto e passa a caminhar com eles. Segue e vai conversando, vai trocando ideia. Agora, é interessante que o texto ele não fala exatamente por que não o reconheceram. Se vocês lembrarem as palavras, está escrito como que impedidos de o reconhecer. Quer dizer, como se tivesse alguma coisa que impedisse deles enxergar quem estava caminhando com eles. Um comentarista bíblico, ele cita algumas coisas possíveis. Por exemplo, lágrimas de desespero ainda que se abateram sobre aqueles homens. Talvez pela própria ignorância com relação à Escritura, a falta de conhecimento e de lembrar das palavras do que Jesus havia dito a eles. Talvez pela dúvida, será? Será? Se vocês lembrarem, eles mesmos falaram, mas as mulheres hoje de manhã falaram para nós que ele havia ressuscitado. Então eles, talvez pela dúvida, talvez a distância, pelo cansaço ou coisa semelhante, ou talvez pelo ódio que ainda sentiam no coração, por tudo aquilo que havia acontecido com o seu mestre, e talvez pela própria cegueira. Não faz diferença exatamente a gente saber por que eles não reconheceram Jesus. No entanto, tem algo realmente maravilhoso nisso. Os olhos estavam olhando um homem, a mente deles não o reconheceu, mas o coração o reconheceu. O coração o reconheceu. Quando Jesus deu-se a conhecer a eles na hora de partir o pão lá, não necessariamente tenha sido a ceia do Senhor, mas naquele momento da janta, no momento que eles iam comer alguma coisa, Jesus se dá a conhecer a eles. E aí eles falam assim, porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então o Espírito Santo agia neles. E de uma certa maneira ele dava alguns sinais de que alguém especial caminhava ao lado deles. A mente não reconheceu, mas o coração queimava quando ele falava das Escrituras. Após ser convidado para ficar com ele, esses homens eles têm 2 momentos especiais, muito marcantes na vida. Jesus caminha com eles e Jesus fica com eles. 2 momentos extremamente importantes para a nossa vida. Jesus caminha e Jesus fica. Isso é marcante, pense na sua vida agora. Jesus, enquanto caminhava com eles, prestou muita atenção no que eles falavam. E eles falavam das suas decepções, da dor do coração, da dor da sua alma. Eles falavam, por exemplo, sobre o sofrimento de Cristo. O sofrimento de Cristo.
relataram o que foi feito com ele. Porque parecia que aquele homem que estava com eles era o único que não sabia ainda o que tinha acontecido em Jerusalém. Da maneira mais cruel, aquele homem foi morto. E aquilo ainda estava, aquelas batidas do martelo sobre os pregos ainda suava nos seus ouvidos e batia forte no seu coração. A ponto daquele homem pregado naquela cruz sentir algo terrível, como que abandonado pelo seu próprio pai. Eles falaram com tristeza das suas autoridades. Eles falaram com tristeza das suas autoridades. Aqueles que ensinavam a Escritura Sagrada, aqueles homens que deveriam defender o Messias, não, são os primeiros a pedir a sua prisão, a pedir a sua morte, pois que aqui Jesus estava sendo um problema para eles. Da maneira mentirosa e diabólica, entregaram Jesus para ser pregado naquela cruz. Mais um assunto interessante, eles falaram da esperança morta. Eles estavam como que sem esperança. Você já se sentiu assim? Como que sem esperança? Você sabe o que é se sentir sem esperança? Aqueles homens estavam assim, da mesma maneira. Olha o que eles dizem: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Nós depositamos a nossa confiança nele. E agora, depois de morto, nossa esperança acabou. E aí tem um detalhe interessante, eles dizem, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia de que tais coisas aconteceram. É porque existia uma crença, na verdade, naquela época, de que a alma só deixava o corpo depois do terceiro dia de morto. Por isso que eles reforçam essa questão de dizer, olha, já são 3 dias. 3 dias. Então é porque tudo está acabado. E aí a gente pensa, o que fez afinal aqueles homens não reconhecerem Jesus? Será que foi o sofrimento de Cristo que ainda estava presente na sua mente, no seu coração? Será que eles não reconheceram porque os líderes religiosos de sua época também gritaram, crucifica-o? Será que eles não reconheceram porque eles estavam realmente sem nenhuma esperança mais de ver Jesus? Faça de conta que essa Bíblia é a sua fé. É a sua fé. E essa Bíblia, ela é a palavra de Deus. É aqui que nós depositamos a nossa confiança. E a nossa confiança, ela tem que estar 100% sobre ela. Então, por isso, usá-la como símbolo também da nossa fé, da fé que está em nosso coração. Cada situação desses panos aqui representa uma dificuldade. Aqui estão as dificuldades dos discípulos, o sofrimento de Cristo, os líderes, ou talvez a própria esperança morta, que fez eles não mais reconhecerem Cristo. Jesus, ele afirma assim, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram,
Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Aqueles homens não reconheceram Jesus, mas Jesus continuou caminhando com eles. Será que isso não nos diz alguma coisa para a nossa vida prática? Quantas vezes nós não vemos Deus ao nosso lado e no nosso dia a dia? Mas Jesus continua caminhando ao nosso lado e Jesus caminha com o seu povo. A nossa vida aqui nesse mundo é uma caminhada. Nascemos em dia tal e vamos morrer num dia tal. E esse período é o período da nossa caminhada. E nessa caminhada, não importa a que distância nós iremos. Alguns vão apenas um pedacinho, outros vão um pedaço maior. Não importa a distância. Nessa caminhada nós vamos ter momentos extremamente felizes, que trarão, e também outros trarão muita tristeza ao nosso coração. Trarão sofrimentos que muitas vezes é difícil a gente lidar. E vocês sabem, porque eu sei que vocês já passaram por sofrimentos. Então você sabe muito bem que há dias que a gente sente o peso. Mas vamos lá. Por que tanta dificuldade em lidar com essas situações? E por que tantas vezes nós não enxergamos Jesus? Nós vamos encontrar nesta caminhada pessoas que farão muito bem para nós, para o nosso coração, mas também pessoas que trarão dificuldade. E essas dificuldades talvez esteja cobrindo a nossa fé. Está nos deixando cegos. Teremos pessoas que pensarão da mesma forma que nós. Por outro lado, teremos muitas pessoas que vão nos enfrentar nas nossas ideias, nos nossos planos. Teremos muitas pessoas que irão acreditar nas mesmas coisas que nós, tanto é que quando nós confessamos a nossa fé aqui com o credo apostólico, então nós estamos dizendo que todos nós aqui afirmamos a mesma coisa e cremos a mesma coisa. Se não crermos nisso, então é hipocrisia. Muitas pessoas poderão nos ajudar ou cegar o nosso entendimento das Escrituras que estão diante dos nossos olhos. Teremos momentos difíceis em nossa vida espiritual que nos trazem muitas dores. As dúvidas espirituais que nós temos em nosso coração. Você tem dúvidas espirituais? Pense. Não deixe que essas dúvidas espirituais ceguem o seu coração, cegue a sua fé, te deixa totalmente sem visão. Dúvidas, por exemplo, sobre o surgimento e o fim da vida. Muitas vezes, mesmo dizendo-se cristão, prefere acreditar numa explosão e que o homem não foi criado, o homem veio surgindo com o passar do tempo e as espécies foram mudando. Então isso é um problema sério de fé. Se Jesus de fato ressuscitou dentre os mortos ou o seu corpo foi roubado, isso pode ser um problema espiritual.
Porque se eu duvido que Ele ressuscitou dentre os mortos, aonde está a tua esperança? Onde está a sua fé? Talvez, será que Deus tem poder em suas mãos sobre todas as coisas mesmo? Porque a gente pede tantas vezes para que Deus cure alguém, para que Deus tire talvez a minha própria enfermidade. E então, porque Deus não atende a minha oração, então a gente diz, eu acho que Deus, Ele não tem tanto poder assim como parece. Como pode Deus ter tanto poder e ainda assim não evitar esses males que estão acontecendo no mundo? Se Deus tem poder, por que Ele permite tanta maldade nessa raça humana? Isso é um problema de fé. Nessa caminhada, você pode ter problemas financeiros. Mas aqui ninguém tem problema, nunca teve problema financeiro, não, né? Mas a gente pode ter. Em um momento da vida, as coisas fluem de maneira assim que a gente levanta a mão para o céu com tanta facilidade e fala, obrigado, Pai. As coisas só andam, o dinheiro só cai, conseguimos comprar certas coisas e aquilo parece que estamos nas nuvens. Mas há dias e tempos que talvez a gente trabalhe, lute, e parece que nós estamos como que um carro atolado, patinando no mesmo lugar. E isso muitas vezes quando o carro não regride ainda, porque ele está numa subida. E por não vencer a subida, ele desce. E isso faz parte da nossa vida. Trabalhamos muito, suamos, lutamos, perdemos o emprego, mesmo com tanta necessidade. Chega o final do mês ou o início do mês e as contas aparecem e a gente não tem dinheiro. Nessa caminhada, nós podemos ter problemas. Nós podemos ter problemas com saúde. Qual é o seu problema de saúde? O que pesa no teu coração? O que não funciona bem no seu corpo? O que você já pediu muitas vezes para Deus? E esse problema pode ser muitas vezes físico ou emocional, o que é um sério problema. É um sério problema. Pensamos muitas vezes em tirar a própria vida. Não precisem levantar a mão. Mas quanto será que dentro já passou pela cabeça de tirar a própria vida? Quantas vezes você se viu num beco sem saída? Parecia que não tinha mais solução. Nós poderíamos apontar aqui muitas outras situações nessa caminhada. E cada situação colocada aqui pode estar tampando a nossa fé. Pode estar sufocando nossa fé. E isso, se continuar desta forma, ela pode ser tirada do coração. Ela pode morrer definitivamente dentro de nós. Pode estar sufocando, que não nos deixa ver um Deus que caminha conosco. Um Deus que está ao nosso lado. E Ele não só caminha, mas Ele fica conosco.
Nós permitimos que as coisas do mundo fecham os nossos olhos para não vermos que Deus se manifesta no seu perdão. Analise o seu coração agora quando nós confessamos os pecados. Anunciei o perdão, que não fui eu que perdoei vocês, não. Quem perdoou foi o meu Pai do céu. E a gente tem dificuldade em receber esse perdão. Cuidado, porque aquele pensamento de que o que eu fiz é imperdoável, isso é um pensamento diabólico. É um pensamento que é plantado dentro da sua cabeça para dizer assim, não, esse pecado aqui Deus não pode perdoar. Esses problemas faz com que a gente veja que Jesus não caminha conosco pela sua palavra. Não precisam responder, é para vocês pensarem. Quanto tempo do dia você reserva, pelo menos, para ouvir Deus? Quanto tempo do dia você abre a Escritura, mas você não simplesmente lê um texto e fechou e amém? Você leu mesmo que fosse uns 10 versículos, mas meditasse naquele versículo? Colocasse esse texto na sua vida, o que Deus está me dizendo com esse texto? Mas a gente tem abundância de palavra de Deus, talvez seja esse o problema. Quantas Bíblias temos jogados em casa, num canto, nem abrimos. Ou talvez preferimos ouvir outras fontes para resolver os nossos problemas. E isso pode estar nos cegando. Quantas vezes você veio à Santa Ceia, participou dela, mecanicamente? Teu coração nem estava ali. Você nem estava arrependido dos seus pecados. Mas eu tenho que levantar e acompanhar a fila, porque senão alguém vai me cobrar. Aqui não tem essa questão. Mas a ceia é algo tão especial, e quando Jesus deu ela para os seus discípulos, ele disse, toma e come, isso é o meu corpo. Toma e bebe, isso é o meu sangue, o sangue que eu derramei, é o sangue da nova aliança, que agora Deus fez com o seu povo. Isso não pode ser tratado de qualquer jeito, de maneira vulgar, de maneira sem fé. Sem fé, lembrem sempre que é impossível agradar a Deus. Com cada palavra de Jesus, Jesus pronunciava as palavras e aqueles discípulos sentiam o seu coração arder, queimar dentro do peito. Ardia tanto que eles mesmo cansados não dormiram ali, eles voltaram para Jerusalém para contar com quem eles se encontraram, quem estava diante dos seus olhos. Com muita tristeza no coração, com muita tristeza. Percebo que as palavras de Jesus já não ardem mais no coração dos cristãos como deveria queimar e arder.
pois está se tolerando muita coisa. Os cristãos estão permitindo trazer do mundo muita coisa para dentro. Como se isso fosse normal para Deus. Se faz de conta que se ouve a palavra, mas a vida segue normal, como antes de ouvir a palavra. Não há o desejo, aquele desejo ardente de mudar de vida, de lutar contra aquilo que não agrada ao Senhor. Muitos fazem de Deus o seu empregado, o seu capacho. Deus precisa atender às minhas vontades, porque, ó Deus, ai do Senhor, se não me atender. Não há mudança de opinião. E os atos continuam a mesma coisa. Não há mais o amor verdadeiro e sincero, tanto é que vocês lembrem que Deus fala, eu queria que vocês voltassem para o primeiro amor. Sabe aquele primeiro amor, quando você se apaixona por uma menina, por um rapaz, e você faz loucuras para se encontrar com ele? Quando o teu coração foi transformado por Deus, aquele primeiro amor que faz você dedicar a vida e ser consagrado ao Senhor. É esse amor que Deus quer, que queima dentro do nosso peito. Se tenta de todas as formas trazer o mundo aqui dentro, para não ofender as pessoas. Cuidado com esse não ofender pessoas. Isso é uma frase de Satanás. Deus quer que a gente ame todos. E Deus acolhe todos. Mas na verdade, não na mentira. Não há para muitos uma confissão sincera de sua fé. Se nega muitas vezes o próprio batismo. Como se agora, de repente, depois dos 50, 40, 50, 60 anos, descobriu-se que a igreja luterana pratica um batismo infantil e isso não é certo. De repente, do nada, a palavra de Deus deixou de fazer sentido. Irmãos, cada vez que vocês pensarem na palavra, permitam que ela tire aquilo que está atrapalhando a visão de vocês para enxergar Deus. Deus quer o teu coração queimando, Deus quer o teu coração ardendo de fé e amor a esse Deus. Acreditam no Pai, no Filho e no Espírito Santo de fato e de verdade. Naqueles que confessam seus pecados e recebem o perdão de Deus, recebam isso, acolham o perdão. Naqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar. Naqueles que amam a Deus sobre todas as coisas. Que ouvem de fato a palavra do Senhor e a colocam em prática. Esse em prática não significa não pecar, gente. Obediência a Deus também significa arrependimento e confissão do pecado. Esta fé que faz arder o coração fará com que façamos a mesma coisa que aqueles discípulos fizeram depois de tudo aquilo que aconteceu com eles naquele dia. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Que a sua fé hoje esteja queimando dentro do seu peito
que você esteja amando a Deus sobre todas as coisas, que o Espírito te mova para de fato ser sal da terra e luz do mundo e fazer o que eles fizeram. Vão e falem. Contem o que Jesus fez na sua vida. Não se preocupa com o que Jesus fez na vida desses discípulos, olha para a sua vida, o que Jesus fez na sua vida e conte para os outros. Fale para os outros, porque certamente Deus agiu na sua vida. E louvado seja o nome do Senhor, e que Ele faça a sua palavra arder em nosso coração para a vida eterna. Amém.